Afinal, que pais nós gostaríamos de ser para os nossos filhos? Alguns pais, eles confessam a mim uma situação que para eles é complicada. Eles falam: eu que sempre achei horroroso o jeito que meu pai fazia, ou que minha mãe fazia, eu repito a mesma coisa, até com as mesmas palavras. Às vezes, muitas situações que nós temos com os nossos filhos, agora na qualidade de pais, a gente perde um tempo precioso tentando resgatar alguma coisa que nós não conseguimos fazer enquanto éramos filhos. Algumas coisas bobas, algumas coisas do dia a dia, são mais simples de a gente pensar. Eu detestava comer sopa de nabo e o meu filho agora ele pode comer tudo, não precisa comer nabo de jeito algum. Tudo bem, mas tem outras coisas, outros desafios que acontecem e que precisam, eles evocam dentro de nós uma postura. E a gente quem teve sorte de ter os pais, pode voltar atrás e tentar repetir o modelo. Mas repetir o modelo com uma roupagem nova. Dizem que os filhos, eles entendem, em algumas instâncias perdoam os pais. É isso que a gente torce, para que eles nos perdoem, para que eles entendam que todo gesto, toda atitude que nós tivemos perante eles foi digna, foi às vezes insensata em muitos momentos, mas ela foi carregada de um otimismo, de uma boa intencionalidade. Os pais, na verdade, eles sempre têm uma boa intencionalidade com os filhos. Às vezes é uma questão de adequação, porque muitas vezes eles estão agindo como pais, ainda pensando com a cabeça de filhos. E isso é o desajuste. A gente não pode querer que os nossos filhos tenham a mesma expectativa que nós enquanto éramos filhos também. Se, por exemplo, eu sempre tive vontade, enquanto criança, de tocar um instrumento musical, uma flauta, um violão, e meu pai não gostava disso, achava que isso não era importante, naturalmente, agora na função de pai, eu como autor disso, da ideia, eu vou instituir a música como algo muito, muito significativo na vida do meu filho. Ele vai ter contato com música, sim. Mas isso não precisa ser uma competição. A gente não precisa ficar sempre competindo um com o outro. Agora, na função de pai, eu posso ter autoridade. Eu posso ser autor das minhas próprias ideias. Eu já tenho idade para isso. E por que não também olhar no passado e rever e beber desta fonte? Às vezes, os pais se confundem um pouco em relação à questão da postura, a questão da disciplina. Eu lembro que meu pai era uma pessoa que falava muito pouco. Ele tinha muito afetividade, isso ele tinha, ele demonstrava isso em algumas atitudes, mas ele tinha uma postura que eu sempre, de certa forma, tentei me espelhar. A postura é aquilo que os gregos falam de arete, aquela ideia, aquela imagem de que não é necessário um palavrório, um monte de falas, de verborragias. Mas para isso você tem que ter uma segurança interna muito grande. E esta é uma boa dica para os pais, que eles tenham, ou exerçam, ou trabalhem esta segurança interna, que não é fácil, é difícil, a gente fica a vida toda tentando e treinando para conseguir. Mas a postura seria o seguinte, é tentar pensar na criança, no filho, o que ele quer? Às vezes ele quer coisas demais. E a gente ter a segurança, ter a postura de falar, não, isso é demais. E sem ficar sempre naquele papel de refém dos filhos. Isso aparece às vezes em relação aos castigos. Logicamente o castigo físico não é adequado, muito pelo contrário, ele não é pedagógico nem terapêutico. Se fosse assim era muito fácil. O castigo físico é aquela última situação, que quando a gente faz não tem mais retorno. Mas tem muitas coisas mais interessantes e boas para serem feitas antes disso. Conversar muito com as crianças pequenas não ajuda, porque o comportamento para as crianças pequenas ele deveria ser exemplar, através do exemplo. De tentar metabolizar, ou seja, tentar acolher aquilo que a criança tem e ficar com isso. Deixa-se para se explicar, deixa-se para argumentar quando a criança é mais velha. Depois do terceiro setênio, a gente tem mais condições de conversar. As pequenas não, elas precisam disso. E aí, alguns pais se ressentem e falam isso para mim. Com meu pai, ele olhava para mim e eu já ficava paralisado. Hoje em dia, eu não tenho essa mesma ação. O que mudou?
Talvez o que tenha mudado tenha sido a postura. A nossa postura ainda é uma postura muito filial, enquanto nós deveríamos tentar trabalhar essa nossa postura, que é difícil, é inédito, porque a gente nunca foi, mas essa postura de pai. E eu digo uma frase que é assim: ser pai é também saber se tornar desnecessário. É verdade, a gente deve aprender a se tornar desnecessário. Isso não significa abandono, isso significa um tempo muito grande. Mas o desnecessário é começar a dar autonomia para as crianças, desde cedo. Crianças já começam a ter autonomia. Eu sei que o meu pai foi o melhor pai que eu poderia ter tido. E esse é um sonho que eu acalento, que eu também, na minha qualidade de pai, eu espero que eu possa ter transmitido isso para com os meus filhos. Com erros, com bobagens, com desacertos. Isso faz parte, mas também com boa intenção, com desejos, com estimas, com votos de sucesso, com esse companheirismo. Acho que um pai maravilhoso, ideal, que todos nós deveríamos acalentar, sonhar, é aquele que a gente diz assim: se você precisar de mim, eu estarei aqui.